Por 2 votos a 1, comissão processante vota para o arquivamento da denúncia contra o vereador Vini Oliveira. Parlamento da RMC encerra semestre com proposta de integração entre guardas municipais. No Na Ponta do Lápis, vamos te mostrar o que é a amortização, como ela funciona e quais os principais tipos. Essas e outras informações no Câmara Notícia desta segunda-feira, 30 de junho de 2025. Uma boa tarde para você. Participe com a gente, mande a sua sugestão para a redação da TV Câmara Campinas no 19 97829 3776. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em seu vídeo e aí você já entra em contato conosco. E a gente abre as notícias da metrópole de hoje, trazendo já informações sobre vagas de emprego, porque hoje são mais de 600 vagas divulgadas pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador. De olho aqui na tela para que nós possamos, então, fazer aqui essa verificação no cepat.campinas.sp.gov.br. Eu já vou direto nas vagas, que, lembrando, aparecem em ordem alfabética. Das mais de 600 vagas divulgadas nesta segunda-feira, a primeira delas é a vaga de açougueiro para trabalhar no bairro do Cambuí. O salário inicial é de R$ 3.046. Temos outras vagas no Jardim do Lago, temos também vagas de ajustador mecânico industrial, que exige ensino médio completo para receber R$ 3.000 de salário. A empresa fica no Distrito Industrial de Campinas. Também temos atendente de lanchonete para trabalhar no Jardim Santa Genebra, não precisa experiência, R$ 1.880 para moradores de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Montemor, Paulínia. O objetivo é atender e auxiliar clientes, montar e desmontar mesas, higienizar utensílios e equipamentos, além de outras atribuições. Nós lembramos que hoje, olha, eu chegando aqui ao finalzinho do site, já vou para a página 4, e você pode aí, página por página. A página 4 já é a última, que entra aí em ordem alfabética. Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, não tem local fixo para trabalhar, olha, exige ensino médio completo, salário inicial R$ 1.964 mais insalubridade. Temos vendedor de plano de saúde, são 10 vagas, vai receber R$ 1.949 mais comissão. Temos vendedor interno com salário de R$ 1.812, temos vendedor porta a porta, R$ 2.200. A gente lembra que todas essas vagas do CEPAT que são anunciadas, você pode direto entrar lá no chat e fazer aí a sua recomendação para essa vaga. Se você preferir, pode ir em um dos postos do CEPAT em Campinas. No centro, fica na Avenida Campos Sales, 427. O horário de funcionamento é das 7h30 às 4h30 da tarde, sendo que na sexta-feira, o atendimento na última sexta-feira do mês, ou seja, a gente não tem porque agora vai ser a primeira sexta-feira do mês, 4h30 da tarde, mas sempre na última até o meio-dia. A unidade do Ouro Verde fica no Orto Shopping, na rua Armando Frederico Reganeschi, 61, no Jardim Cristina. E já a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente continua aqui falando das notícias da metrópole, porque olha só, o distrito do Campo Grande terá um pacote de investimentos de 53 milhões de reais. Os recursos são provenientes de contrapartidas vinculadas a um novo empreendimento imobiliário na região. São mais de 50 milhões a serem investidos em obras de mobilidade urbana, saúde, educação, habitação,
drenagem e saneamento básico. O anúncio hoje é de um pacote de infraestrutura de 53 milhões, 40 milhões em obras de infraestrutura e mais 13 milhões em unidades habitacionais para a Coab, para a gente oferecer para a nossa fila da habitação social. O importante é o seguinte, é um empreendimento grande que chega a mais de 2.500 unidades, mas vem junto com uma infraestrutura grande. 2 unidades escolares, 1 unidade de centro de saúde, obras de saneamento, de infraestrutura de saneamento. Essa parceria beneficia diretamente a população do Campo Grande. Reforçando que eu acho que a MRV foi a pioneira na parceria com a Coab, né, Arli? Nós já aprovamos mais de 2.500 unidades, então além desse projeto que a gente já aprovou 3 fases, nós já temos outros projetos nas cidades, que totalizam quase 2.500 unidades, e temos mais de 7.000 unidades protocoladas na Coab, em aprovação. Ou seja, a parceria, o investimento que a gente está fazendo na cidade de Campinas e principalmente com a Coab é muito grande, né? O empreendimento Sete Sóis contará com 2.650 unidades, sendo 55 destinadas à Coab. Temos um chamamento, temos de cada dessas famílias que estão na fila, e elas terão acesso à linha de financiamento, quer dizer, preenchendo as condições, e poderão ser adquiridas normalmente, tá? Essas unidades, né? Diminuindo mais ainda a nossa fila lá. Então eu acho que é uma parceria histórica esse empreendimento aí é enorme, né? Quer dizer, de grande vulto, e com essa inovação de ter a infraestrutura, ter equipamentos sociais. E agora a gente vai falar de residência médica na Secretaria Municipal de Saúde, porque ela tem 88 vagas disponíveis nos programas de residências médica e multiprofissional em atenção básica e saúde da família. As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de julho e a seleção é feita por meio do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência edição 2025. 12 categorias profissionais podem participar da avaliação. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no site enare.ebserh.gov.br. A gente lembra que a prova objetiva está marcada para o dia 19 de outubro. O ENARE é organizado por essa empresa com o apoio da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E lá no site da Prefeitura tem os detalhes de quais são as profissões, né, e também as especialidades médicas para este ano, para a residência médica aqui na Atenção Básica de Campinas. A gente vai passar agora das notícias da metrópole para o Legislativo, falando um pouco do que acontece na Câmara de Campinas e também o trabalho dos parlamentares. Começamos falando sobre comissão processante que apurou eventual prática de infrações político-administrativas cometidas pelo vereador Vini Oliveira, decidiu por maioria pelo arquivamento da denúncia. A reportagem é de Gabriel Castro. Na última reunião da comissão processante, que teve como base a denúncia da médica Daiane Copersini, que argumenta que o vereador Vini Oliveira, em 1º de janeiro deste ano, entrou no Hospital Mário Gatti, onde ela prestava serviços de saúde no plantão médico noturno, realizando filmagens e expondo a conduta de servidores municipais e dos pacientes que estavam no pronto-socorro. O vereador Nelson Osseri, relator, concluiu o relatório pela improcedência e recomendou o arquivamento da denúncia. Após uma análise profunda, minuciosa e detalhada dos fatos, bem como de todas as provas juntadas de forma tempestiva aos autos e admitidas pela comissão processante, das argumentações apresentadas em sede de acusação e de defesa, das circunstâncias peculiares que envolvem o caso concreto, em especial os depoimentos, inquirições de testemunhas e o vídeo anexado pela denunciante, este relator chegou à conclusão de que o presente processo merece arquivamento e o mandato do vereador Vini deve ser preservado, não havendo motivos suficientes, neste caso concreto, apresentado para a sua cassação. A atuação do parlamentar
embora inapropriada em alguns aspectos, não pode ser vista como motivo suficiente para justificar a violenta cassação de um mandato popular legítimo. Importa salientar que a cassação de um mandato representa uma agressiva ruptura democrática, ao passo que o denunciado foi eleito pelo voto direto da população, e deve ser uma medida excepcional como última razão. Em seguida, o vereador Nick Schneider, membro da comissão, também votou pelo arquivamento. Não desconsiderando tudo o que aconteceu, não desconsiderando a dor que a denunciante nos trouxe e sentiu, mas nunca me passou pela cabeça a possibilidade de cassação em decorrência do que eu vi, né? Respeito a posição dos colegas que decidiram pela abertura da comissão processante, mas eu vi que foi um erro, na minha opinião, um erro. Trouxe para essa casa algo desnecessário, quando, na verdade, eu acredito que esse tipo de denúncia deveria entrar pela casa através da corregedoria e ali aplicar o código de ética, que tem penas proporcionais ao relatado. Sinto que foi feita justiça por parte do nobre relator, o vereador Nelson, a quem muito respeito, acato e concordo com o relatório. A vereadora Mariana Conte, que presidiu a comissão processante, proferiu o voto divergente pela cassação do mandato. A conduta do vereador Vinícius de Oliveira configura inequívoca quebra de decoro parlamentar, posto que, a partir da autoridade e das prerrogativas conferidas a um parlamentar regularmente eleito, abusou de sua autoridade, intimidando funcionários do Hospital Mário Gatti a fornecer informações protegidas por sigilo legal, acessou áreas do hospital sem autorização dos profissionais responsáveis, produziu conteúdo cuja verdade foi intencionalmente distorcida para prejudicar a honra da denunciante e potencializar as visualizações e engajamento do conteúdo. Não realizou nenhuma ação concreta de encaminhamento dos fatos narrados para apuração competente e agravou a crise da saúde, jogando a população contra os profissionais de saúde. Portanto, não se trata de exercício regular de fiscalização. Houve ofensa à denunciante, comprovada por vídeo publicado pelo próprio denunciado, com a máxima vênia. É um ultraje à inteligência desta casa afirmar que os termos referentes à prática de estelionato eram genéricos e que a denunciante realizou um ato de uma autoexposição e que o parlamentar é vítima de perseguição. Nesta terça-feira, 10 horas da manhã, o plenário da Câmara Municipal vai decidir se o mandato do vereador Vini Oliveira será cassado ou se vai haver a absolvição. A gente vai ter que, então, agora aguardar o resultado. Mas eu entendo que foi uma comissão que procedeu com muita responsabilidade. Entendo que isso foi um processo de amadurecimento para todos, né? Um processo de experiência, e eu achei muito importante, eu entendo que é muito importante que nesse momento, né, de ampla das redes sociais em que se divulgam muitas coisas, é importante que a gente tenha processos em que as verdades, em que os fatos sejam analisados, sejam esclarecidos, sejam explicitados. E o Parlamento da região metropolitana de Campinas fechou o semestre com uma proposta ousada: unir forças no combate à criminalidade. A reunião aconteceu em Montemor, mas quem lidera o debate é a Câmara de Campinas, que preside o colegiado. A Câmara de Montemor recebeu a última reunião do semestre do Parlamento Metropolitano. O encontro teve a participação de vereadores das 20 cidades da região e foi conduzido pelo presidente do colegiado e da Câmara de Campinas, Luiz Rossini. O tema central foi a segurança pública e a criação do Centro de Inteligência Metropolitana. E hoje, o fato do CIM, que é o Centro de Inteligência Metropolitana, estar em Campinas, né, dá à cidade e também à Câmara uma posição de visibilidade e liderança nesse processo. A questão da segurança pública tem sido muito discutida, debatida por todas as câmaras municipais. Os vereadores têm recebido demanda e sentido a preocupação da população com relação às questões de segurança. E óbvio que esse novo equipamento, que procura integrar todas as guardas municipais da região metropolitana com as outras forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil,
Polícia Federal, é mais uma forma de você reforçar o modelo até de prevenção à criminalidade na nossa região. Nós, em Campinas, temos discutido, apresentado sugestões e hoje, como presidente do Parlamento Metropolitano, nós trouxemos esse debate para o Parlamento que reúne os presidentes e as câmaras de toda a região. É um assunto de interesse regional e é muito legal, acima de tudo, ver esse espírito de cooperação entre a cidade, entre as guardas municipais, entre as prefeituras. Para nós é um prazer representar Montemor. Montemor está sendo representado pelo RMC, eu faço parte também com os prefeitos. Já tivemos em Campinas na inauguração do centro todo de monitoramento das 20 cidades que compõem a RMC e para mim hoje é um prazer estar aqui, sediando, acompanhando essa última reunião e saber dessa união. Essa união que sempre faz a diferença de todos os municípios e com certeza bons frutos virão. A proposta é que as cidades deixem de agir sozinhas e passem a trabalhar juntas. Com o Centro de Inteligência, os municípios podem trocar dados em tempo real e planejar operações em conjunto. O secretário de Segurança de Campinas apresentou o funcionamento do SIM. O sistema vai conectar câmeras de monitoramento e bases de dados das guardas municipais e permitir a identificação rápida de veículos roubados ou suspeitos em toda a RMC. É a concepção do SIM e já demonstrar aqui ações efetivas que nós já tivemos, a primeira ação e os próximos passos para a segurança pública da nossa região metropolitana. Uma integração plena, principalmente com troca de informações de inteligência. É uma alegria muito grande receber todos aqui, visto que a importância de reestabelecer a linha de conversa entre Montemor, que é um município menor, com a integração com as cidades aqui do interior. Montemor hoje, por mais que ela é um município em território muito grande, mas em população ela é um pouquinho menor que as demais. E hoje nós somos dependentes dessas cidades. Então o nosso movimento maior é fazer parte de fato e ser reconhecido na nossa região aqui. O Centro de Inteligência foi inaugurado em Campinas e tem coordenação da cidade de Vinhedo. A iniciativa conta com o apoio de Paulínia, Santo Antônio de Posse, Itatiba e Campinas na direção. As atividades do parlamento serão retomadas em agosto com novas pautas regionais. A gente tem tratado de temas importantes para a região, segurança é um deles, a questão da mobilidade e transporte é outro, né, porque a nossa região é cortada por rodovias, mas eu tenho da saúde que continua sempre uma prioridade. Talvez no retorno do parlamento no próximo semestre a gente retome esse assunto da saúde. Nós fizemos um convite para o secretário estadual de saúde ou a coordenadora que cuida dos convênios e contratos, até para dar uma resposta de como é que está essa transição da gestão do Hospital Estadual de Sumaré. Tivemos em São Paulo e certamente teremos boas notícias e talvez o tema da próxima seja a saúde. 3, 2, 1. Parlamento da RMC encerra semestre com proposta de integração entre guardas municipais. Bem, a gente viu que a gente teve um errinho aí no corte, mas a Luana já tinha avisado lá na abertura do programa, né, do Câmara Notícia, que esse era um dos destaques do jornal de hoje. Agora a gente vai falar em destaque sobre a 41ª reunião ordinária, lembrando que essa reunião ela fecha o semestre de 2025, porque a partir de amanhã, 1º de junho, inicia-se o recesso parlamentar. Significa o quê? Reuniões ordinárias, reuniões de comissões permanentes e de comissões de estudos não acontecem nesse período, mas a Câmara continua trabalhando, viu? Então a gente vai falar um pouquinho o que vai ser essa reunião a partir das 6 horas da tarde de hoje. Olha só, no destaque, Câmara vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a reestruturação administrativa da FUMEC. A Câmara tem 6 projetos na pauta, entre eles o das diretrizes orçamentárias. Hoje vai ser discutido o mérito, ou seja, a segunda votação, e depois a gente tem também o projeto que trata da FUMEC, também já aprovado na última semana em primeira discussão, que é a reestruturação para otimizar recursos, modernizar processos de gestão e fortalecer o papel estratégico da FUMEC no contexto educacional do município.
A gente lembra que os 6 projetos vão ser discutidos a partir das 6 horas da tarde na reunião ordinária. A reunião começa da seguinte forma. Primeiramente, a gente tem aí, olha, a abertura com aí o momento de tribuna livre dos vereadores, que é chamado pequeno expediente. O intervalo regimental e, na sequência, discussão e votação das matérias. Você pode participar vindo pessoalmente aqui à Câmara Municipal, pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta, ou então pode assistir a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. 5ª reunião da Comissão de Legislação Participativa discute a organização estrutural de Campinas. O plenarinho da Câmara Municipal foi palco da 5ª reunião da Comissão de Legislação Participativa. O encontro foi presidido pela vereadora Guida Calisto e contou com a participação do arquiteto e urbanista Luiz Cláudio Bittencourt, que realizou a palestra Comparativo Analítico 3 Urbanistas, 3 Concepções de Cidade, que abordou sobre o Centro Histórico de Campinas e de como o local foi construído e delimitado ao longo do tempo. Retomar a história do centro de Campinas, a partir das suas camadas arquitetônicas, espaciais e simbólicas, é mais do que um exercício técnico ou historiográfico. É um gesto de escuta. Escuta da cidade como um corpo cultural, onde se sobrepõem formas de poder, experiências sensíveis e projeto de futuro. Reencontrar o espaço como forma histórica, ética e sensível é talvez o primeiro passo para restaurar a presença do tempo na política urbana. Para a gente poder entender o hoje, é extremamente importante que a gente entenda o nosso passado, né? A gente tenha o conhecimento disso. Eu costumo sempre dizer, né? Fazer o nosso inventário. A gente precisa fazer o nosso inventário. E hoje, todos os dilemas, todos os desafios que estão sendo pautados, inclusive na cidade, com relação à área urbana, o centro histórico da cidade, o centro da cidade de Campinas, ele traz, né, essa história. Por que a gente chega hoje no ponto que está? Que é um território extremamente importante, né, extremamente popular, mas que está completamente abandonado pelo poder público. Você vê lá, muitas vezes, as ruas, a iluminação das ruas, os equipamentos públicos totalmente desocupados, e piorou isso muito depois da pandemia. Então, toda essa formação nossa histórica revela que o centro urbano histórico de Campinas, a região central, ela nasce com essa característica, com esse perfil, de ser disputado pela população que mora aqui, que vive aqui, que trabalha aqui e que demanda para o poder público esse olhar. O convidado falou da importância de todos entenderem sobre a organização estrutural do município de Campinas. Não se pode discutir uma cidade só dentro das suas secretarias técnicas. Você precisa discutir com a cidade, com a ciência, com conhecimento técnico, mas também com a população, com os moradores, com aqueles que usam o espaço, com aqueles que moram no espaço. Não podemos continuar nessa direção. Essa direção de afastar as pessoas de diferentes culturas, de diferentes valores sociais, leva necessariamente a uma cidade violenta. Essa comissão é uma comissão que discute a legislação participativa, né? Para você fazer qualquer projeto de lei, você precisa pensar a cidade. E pensar a cidade é pensar dentro da cidade quem mais precisa. Pensar quem é mais vulnerável. Porque a gente sabe que tem uma classe econômica, por ela ser financeiramente mais robusta, né, vamos dizer assim, mais privilegiada, ela tem condições de se organizar, enquanto que os trabalhadores têm mais dificuldades. Então, os trabalhadores precisam ter esse suporte do Estado, né? Precisa ter esse suporte do poder público. A partir disso, a Comissão de Legislação Participativa precisa pensar também mais a cidade, e principalmente esse território do centro.
Hora de falar de esporte. A gente tem como tema hoje os jogos das duas equipes aqui de Campinas, porque Guarani vence o CSA em Campinas e entra no G8 da Série C. No sábado, o Bugre voltou ao Brinco de Ouro para encarar o CSA em partida válida pela 10ª rodada da Série C. Mesmo jogando em casa, o Guarani viu o time alagoano criar as primeiras chances da partida. Gustavo Nicola assustou com um chute de fora da área e Silas em cobrança de falta aos 27 minutos. A primeira grande chance do Guarani saiu logo em sequência, aos 29 minutos. Cicinho cruzou da direita na medida e Bruno Santos levou a melhor sobre Marcão num carrinho pra lá de esquisito. O camisa 9 do Guarani entrou com bola e tudo, abrindo o placar. Bugre 1, CSA 0. Ainda na primeira etapa, o Guarani teve uma grande chance de fazer o segundo gol. Aos 43 minutos, Emerson Barbosa recebeu de Bruno Santos, que invadiu a área e carimbou a trave do goleiro Gabriel Félix. Na volta para o segundo tempo, o Guarani passou a administrar mais o resultado e não deu muitas chances ao CSA, fazendo o jogo cair em rendimento. Aos 43, Diogo Torres deixou Bruno Santos na cara do gol, mas o centroavante bugrino não dominou e perdeu ótima chance de ampliar o placar. Final de jogo, Guarani 1, CSA 0. Com o resultado, o time campineiro chegou a 5 jogos de invencibilidade na Série C do Brasileiro. E com a vitória, o Guarani foi a 14 pontos e saltou para a 7ª colocação no campeonato. Agora, o Bugre volta a jogar pela Série C no domingo, dia 6 de julho, fora de casa, contra o Londrina, 4h30 da tarde. E olha só, o Guarani não para por aí não, porque hoje, pela Copa Paulista, o Bugre volta a campo às 7 horas da noite, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em um confronto regional contra o 15 de Piracicaba, pela 3ª rodada da primeira fase da competição. E para isso, a Indec já fez, inclusive, tem um esquema, já uma ação operacional ali para o trânsito nesse momento, olha. Essa ação inclui reserva de vagas e bloqueio de uma das faixas da Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, entre a Rua Conde Deu e a Avenida Guarani. O bloqueio tem início às 5 horas da tarde. Haverá 3 agentes de mobilidade urbana no entorno do estádio para as orientações. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Ponte, porque a Macaca vence o Maringá fora de casa e volta à liderança da Série C. No primeiro tempo, o jogo estava bem equilibrado. No entanto, o Maringá, jogando em casa, assumiu o controle e começou a criar as primeiras boas chances. Aos 13 minutos, Ronald teve uma excelente oportunidade de abrir o placar após um rebote, mas o goleiro Diogo Silva fez uma grande defesa impedindo o gol. Aos 30 minutos, a resposta da Macaca veio com Jean Dias, que recebeu pela direita, limpou a marcação e bateu firme, mas a bola saiu mascada e acabou indo para fora. No segundo tempo, a Ponte conseguiu surpreender nos primeiros minutos e abriu o placar. Dudu rolou para o meio e Lucas Cândido arriscou um chute de fora da área. A bola desviou no meio do caminho, complicando o goleiro Tony, que nada pôde fazer. Ponte Preta 1, Maringá 0. A partir daí, o Maringá fez de tudo pelo empate, mas parou em grandes defesas do goleiro ponte pretano. Aos 22 minutos, Danielzinho ficou livre na pequena área e procurou o cantinho, mas Diogo Silva foi buscar. Aos 29 minutos, mais uma vez o goleiro da Macaca salvou o time campineiro. Danielzinho chutou de fora da área e Diogo Silva fez uma grande defesa para garantir a vitória ponte pretana fora de casa. Com o resultado, a Ponte Preta foi aos 20 pontos e abriu 1 de vantagem do Londrina, que é o atual vice-líder. Agora, o próximo compromisso da Macaca é na segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, contra a Tombense. Vamos falar de finanças? Anote aí, porque às vezes a gente não entende nada, mas sempre
o Rafael Turati traz aqui uma conversa com especialistas para a gente entender um pouco melhor esse mundo da economia, porque o pagamento de uma dívida ou empréstimo ao longo do tempo ocorre por meio de parcelas periódicas, mas um mecanismo serve para facilitar o controle financeiro por parte do devedor, é a amortização, tema do Na Ponta do Lápis de hoje. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a amortização, como ela funciona e quais os tipos. Por isso eu estou aqui com o professor de finanças Lucas Vinícius, que vai explicar melhor sobre esse assunto, né, sobre a amortização. Lucas, para a gente começar, né, o que é a amortização? A gente está falando de um assunto financeiro, finanças. A amortização, eu costumo falar que nas finanças existem alguns termos complicados, difíceis, e isso é benéfico para aquela instituição financeira, para o mercado financeiro, e cada vez mais as pessoas estão procurando informações em tentar entender esses termos, né? Então a gente tem linhas de crédito, financiamento ou empréstimo, que a gente vai talvez falar posteriormente, mas a amortização é simplesmente abater uma parte daquele principal que você tomou em alguma instituição financeira ou qualquer outro meio que te cedeu algum crédito, né? Então amortizar, você, por exemplo, toma emprestado 100 mil reais, você pode amortizar uma parcela desses 100 mil reais ou amortizar essa dívida por inteiro, assim, digamos, quitar ela. Nesses casos, então, amortizar significa antecipar as parcelas para pagar o débito mais rapidamente? Exato. Você pode fazer uma antecipação das parcelas ou uma antecipação simplesmente do valor principal e manter a quantidade de parcelas as mesmas, isso se a instituição financeira que você está trabalhando te der essa opção para trabalhar dessa maneira. E qual que é a diferença entre amortização e a quitação? São termos na matemática financeira que são, digamos, similares, são os mesmos praticamente, mas às vezes a amortização está muito ligada no mercado financeiro, quando você comentar ou for uma instituição financeira, um banco, por exemplo, um caso prático, e falar que você deseja amortizar, remete muito à questão de amortizar, de antecipar algumas parcelas ou diminuir esse valor que você tem de dívida do financiamento ou do crédito, dessa forma. Então amortizar remete muito mais a esse termo de estar eliminando uma parcela e não realmente quitando. Quitar praticamente é o termo de eliminar essa dívida, né? De lá qual que é o acordo que a gente pode fazer, que valor a gente pode chegar para quitar e não ter mais o meu nome vinculado a um empréstimo, a um financiamento, etc. Mas a amortização também, você pode fazer a amortização total da dívida, que seria uma quitação. E como que funciona então a amortização? A amortização, a gente podia entrar em termos mais matemáticos, mais complexos, mas você tem esse valor principal, provavelmente no contrato, você define o número de parcelas, essa taxa que vai gerar um juros, né? E essa amortização é eliminar não o valor da parcela por um total, quanto você está devendo no total, que entra daí o principal, com a taxa de juros, as taxas administrativas da instituição financeira. Amortizar é simplesmente reduzir esse valor principal. Então, se você financiou um imóvel, por exemplo, de 200 mil reais, e se você amortizar 100 mil reais, você está amortizando metade desse valor principal, não o valor das parcelas com juros e taxas. Então você acaba reduzindo esse valor principal, que consequentemente as parcelas remanescentes vão gerar um juros menor sobre esse financiamento, né, esse empréstimo parcelado que você tem. E para entender melhor, né, um financiamento ou um empréstimo, eles são compostos por 4 partes, né, o valor principal, a taxa de juros, o saldo devedor e as parcelas, né? Isso, você tem o principal, que é esse valor que a gente comentou agora, vou financiar um imóvel de 300 mil reais ou tomar um empréstimo de 100 mil reais, e aí você tem uma taxa que a gente fala, na verdade é a taxa, né, o percentual, vamos lá, de 10% sobre 100 mil reais, 10 mil reais. Os 10 mil reais são os juros, a taxa é 10% e os juros é esses 10 mil reais. E aí você tem o saldo devedor, quando você paga a primeira parcela, por exemplo, no saque, né, que a gente tem aqui no Brasil praticamente mais comum ser utilizado, são 2 sistemas, o saque, que é o sistema de amortização constante, e o price, que é parcelas constantes. No saque, que é o exemplo mais prático que a gente tem, é o financiamento imobiliário. Você começa com uma parcela mais alta e ela vai reduzindo para uma parcela menor. Os juros vão diminuindo. E na price, as parcelas são de valores iguais. Se você botar lado a lado uma price e uma saque,
e a taxa for a mesma nos dois financiamentos ou nos dois empréstimos, o price vai começar com uma parcela menor, mas essa parcela vai ser constante até o final, e na saque a parcela começa maior e vai reduzindo. E na matemática, se você fizer esse cálculo, a mesma taxa de juros e com o mesmo período de parcelas, a saque você vai pagar menos juros do que na price. Vantagem entre elas, não sei se você faria essa pergunta depois, mas a vantagem é que na price você consegue ter uma garantia, que aquela parcela cabe no meu bolso, né? Então, sei lá, a parcela é de R$1.000, a pessoa tem um faturamento de R$2.000. Ela sabe que R$1.000 toma 50% da receita dela e vai ser isso sempre, vai ter algumas variações, uma taxa, que depende do teu contrato, mas vai se manter 1.000 constante. Na saque não, às vezes essa parcela vai estar gerando 1.900, mais que a última custe R$400, R$500, pesa mais no bolso dessa pessoa, então às vezes ela pode optar pela price, vai pagar mais juros, mas vai caber no bolso, que é o termo que a gente utiliza, né? E a tabela price também é conhecida como um sistema francês de amortização? É o sistema francês de amortização, digamos assim, porque é o termo price em francês, mas resumidamente é isso. Saque, para a gente entender, né? Saque são parcelas com valores mais altos no começo, parcela, e termina com parcelas mais baixas, juros no total é menor do que na price, e a price é parcelas iguais. Saque é sistema de amortização constante. A price, se a portuguesasse, seria talvez sistema de parcela constantes, um SPC da vida, porque as parcelas são constantes. E no Brasil é mais utilizado o saque? Aí tem uma diferenciação que a gente fala de financiamento e empréstimo, né? Uma definição macro disso é que financiamento geralmente é uma verba direcionada para um determinado tipo de produto. Financiamento de imóvel, ou seja, ele vai te ceder uma linha de crédito só para comprar apartamento. Financiamento automobilístico, só para comprar carro. Então a instituição financeira, o banco, te cede um valor para você comprar um produto que já está na linha de produto. Então está amarrado risco e várias coisas. E empréstimo, ele te dá às vezes um dinheiro, pode ter um direcionamento, mas você decide o que você vai fazer. Eu vou comprar um carro para o meu negócio, mas vou comprar também um fogão para o meu negócio, vou reformar meu apartamento. Então tem essas duas diferenciações. Financiamento geralmente costuma trabalhar mais com saque, até porque a gente tem valores maiores, então os juros são menores. Às vezes as pessoas dão preferência por essa questão de pagar menos juros. E a price a gente vê mais em questão de linha de crédito, quando você faz aquele empréstimo, vai lá no banco, me empresta X valor, R$10.000, quanto fica? Fica 20 vezes de R$1.000, fica fixo, é difícil você ver esses créditos menores sendo saque, geralmente é mais price. Mas o carro, geralmente também o pessoal trabalha com price, parcelas constantes, mas seja um financiamento e tal, mas geralmente também trabalha com parcelas constantes. Então assim, teria que fazer talvez uma análise quantos financiamentos grandes de apartamento, digamos, a gente tem no país e quantos empréstimos menores tem que é price. Eu acredito que price deve dominar pela questão aí de saque, mas eu acredito que saque, o valor, né, de financiamento é maior do que em price. E a gente falou um pouco mais do que é mais vantajoso ou não. Essa questão vai depender da vida financeira da pessoa, né? Cabe muito a essa pessoa, então é muito importante, né, nas matérias que a gente dá aqui na faculdade, que a gente está formando profissionais que possivelmente vão trabalhar nessa área, a gente sempre tenta colocar na cabeça que são números, né, são valores, mas a gente está lidando com pessoas, é um ser humano que está ali tomando um crédito. Então o que vai ser saudável para ele? Conseguir dar uma mínima de provisão, explicar para ele, olha, aqui os juros é menor, mas será que não vai te interferir muito na tua vida nesses 6 primeiros meses, parcelas tão altas sendo saque? Price, os juros é menor, mas tu vai ter um alívio, um respiro melhor. E depois você negocia, tenta fazer outra taxa, muda, mas então é entender o momento daquela pessoa, daquela empresa, está falando de pessoa física, também podemos falar de PJ, né? O que é saudável? Então ter essa análise, quem está na ponta se dando empréstimo é muito importante, então a gente tem que cuidar com quem que a gente está tomando esses empréstimos, para não ser só uma venda, e sim ser um negócio que seja vantajoso para todos os lados. Então assim, o que é mais vantajoso? Matematicamente em números, a saque você paga menos juros. Juntando o total, você paga menos. Na price você vai pagar um pouco mais, com certeza. E quando fazer uma amortização, Lucas? Quando fazer uma amortização? Também é uma pergunta que tem que entender como é que é o momento daquela empresa, o momento daquela pessoa, né, que ela está. Às vezes você pode ouvir, nossa, você tem um dinheiro sobrando, amortiza a tua dívida, pagar dívida é ruim, etc. A gente tem que lembrar que crédito não é somente dívida e não é algo que é ruim. Crédito é bom você ter crédito. Você tem crédito, você tem nome bom na praça, você está construindo. Crédito não é dívida. Crédito, na maioria das vezes, é investimento. Você está financiando um imóvel, é uma dívida, mas é um crédito, é algo bom para ti. Você está investindo, adquirindo um bem, né? Então, você tem que ver, vou pegar minha reserva de emergência, está poupando lá para alguma
eventualidade, você vai lá e quita. E se acontece essa eventualidade desse exato momento? Vou dar o exemplo de um apartamento, tá? Você quita um apartamento, você tinha uma reserva legal, você quita e acontece um imprevisto. Aí tu fala assim, mas é só vender o apartamento. Mas o dinheiro na mão é rápido você ter liquidez com ele. O apartamento, se você precisar refinanciar, colocar como garantia ou vender, é um processo mais demorado. Então tem que analisar muito a situação junto com o planejamento dessa pessoa e também com a questão financeira, se vai ter uma gordura ou não. Então nem sempre ter dinheiro sobrando para quitar uma dívida, às vezes é bom. Amortizar a prazo ou prestação? Outra questão que tem que ser vinculado. Se você amortizar prestações, digamos assim, você elimina as prestações, você reduz o tempo, né? Você vai reduzir, em vez de pagar em 10 anos, você paga em 5 anos, mas as parcelas mantêm o mesmo saldo, o mesmo valor, não vai alterar. Se você manter o mesmo número de parcelas, o valor da parcela diminui. Matematicamente falando também, o mais vantajoso é eliminar parcelas, deixar o mesmo valor, em vez de pagar em 10, pagar em 5, você também vai pagar menos juros. Tem mais alguma dica pro pessoal, né, pra gente finalizar aqui o quadro? Pro pessoal que vai amortizar, fazer a amortização, tem mais alguma dica, Lucas? Sim, uma dica é, sempre que você tratar de finanças, de dinheiro, procure se informar bem, procure alguém de confiança, sua instituição financeira, não tome uma simples decisão na emoção rápida, repense, leva para a cama, dorme, acorda no outro dia, discute com alguém, procure profissionais certificados, qualificados, com certeza a tua decisão vai ser bem melhor nesse quesito aí, se você toma um empréstimo, toma um financiamento, quita, não quita, amortiza uma parcela e etc. Lucas, então mais uma vez muito obrigado, né, por todas essas dicas. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. E hoje o tempo amanheceu com sol e também temperatura amena, mas a expectativa é que esta terça-feira seja da mesma maneira. Vamos lá, sol pela manhã com aumento de nuvens à tarde. À noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas não chove. A temperatura deve ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Bom, e assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Uma boa tarde para você, 1h27. Continue na programação da TV Câmara Campinas e a gente lembra, 6 horas da tarde é dia da 41ª reunião ordinária. Assista a transmissão ao vivo com a gente. Uma boa tarde.